Graças a Deus. Segundo aos Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Diz assim, ó: quando sou fraco é que sou forte. Graças a Deus. Meus irmãos, é um texto tão joia da palavra de Deus, que nos faz pensar um pouco sobre a vida do Paulo. Claro que de um jeito tão resumido, tão curto, mas nos faz pensar sobre o Paulo. Se você fizer a leitura a partir do verso 1, você vai ver que o Paulo, ele está falando um pouco das experiências dele com Deus. E ele chega a falar a respeito de ser arrebatado, de estar no terceiro céu, de revelações que Deus deu a ele. Então ele conta das experiências, ou de algumas das experiências que ele teve. E eu acho importante, quando nós olhamos para uma pessoa como Paulo, e ele fala assim, ó: eu tive experiências com Deus, eu vivi experiências com Deus. E ele diz assim: eu vivi experiências com Deus, mas essas experiências todas acabaram me levando a entender que eu preciso de Deus em todos os momentos, e não é a manifestação de Deus na minha vida, a manifestação ela não ocorre por conta de quem eu sou, mas ela é manifesta por conta de quem Deus é. Eu acho tão tremendo que às vezes, eu não sei você, eu posso falar por mim, eu não posso falar por você, mas às vezes nós vemos alguém dizendo: olha, porque comigo aconteceu assim, comigo aconteceu assado, cozido, frito, eu tive uma experiência assim com Deus, eu tive uma experiência. E às vezes a gente ouve alguém falando e fala: puxa vida, fulano teve essa experiência, aquela outra experiência, e eu parece que eu não tive experiência. Será que eu sou de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me quer mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei você, irmão, mas eu já vivi situações assim. Falei de manhã com os irmãos aí, no culto da manhã. Tem gente que já foi para o monte orar e viu o graveto aceso. Alguém aqui já teve essa experiência? Ninguém aqui? Pois bem, mas tem pessoa que já foi e viu o graveto aceso. Eu nunca tive, eu nunca vi. Você também não, pelo que você está falando. Então, eu acho que o certo é nós começar a ir para o monte, e nós ir para o monte e orar. Enquanto nós não vemos, nós não voltamos para casa. Não é, Érica? A Érica veio hoje, ninguém reconheceu ela na entrada, até ela assustou. Mas não tive essa experiência, irmão. Tem gente que já teve. Eu acredito em quem fala que teve, mas eu não tive. Não sei você, mas ninguém veio orar por mim e eu caí na unção, tal. Nunca aconteceu isso daí. Já oraram por mim. Já teve vezes que eu estava em lugar onde depois a mão caiu, todo mundo ficou só eu de pé. Falei: mas que crente ruim que eu sou. Todo mundo cai e eu fico de pé. Mas eu fico olhando, mas dá vontade de chamar a hora de novo aqui. Talvez se eu caia, dá uma ajudada. Nada. Estou falando de coisas que eu vivi.
e olhar e falar, mas será possível uma coisa dessa? E se nós não tomamos cuidado, nós começamos a entrar num conflito espiritual. Porque nós começamos a achar que nós não somos tão de Deus como nós queríamos ser. E a verdade é que cada um tem a sua experiência com Deus. A verdade é que cada um tem a sua vida com Deus. Com cada um, Deus trata de um jeito diferente. Por exemplo, vou falar o nome, ele não está aqui nem nada, mas eu não vou falar nada que vá trazer prejuízo para a imagem da pessoa. O cunhado do meu irmão André, o irmão da Angeline, o Rafael, ele nunca tinha ido numa igreja, ele nem concordava muito na época que os pais dele estavam indo para a igreja. Ele foi para a igreja um dia, um sábado. Onde você vai? Eu vou para a igreja. E bem naquele sábado, o pastor Tiago Ferraz foi pregar. Ele foi, não sabia de nada. Ele foi, vou para a igreja hoje. Mas você vai para a igreja fazer o quê lá na igreja? Não, hoje eu vou. E foi. E naquele sábado, Júlia, naquele sábado, no culto de jovens, que o pastor pregou, e eu estava lá, eu me lembro, no final ele ainda disse, falou da passagem de Davi sendo ungido, e no final ele disse, como o próprio profeta Samuel disse, o texto bíblico traz o registro, acabaram-se os jovens, e aí ele falou, acabaram-se os jovens, tem mais jovens, e o Rafael foi para frente, e ele foi para frente, ele foi batizado com o Espírito Santo, no primeiro dia que ele foi para a igreja. Você sabia, Mirela? Não? Você congregava junto lá, né? Primeiro dia que ele foi para a igreja. É uma experiência. Eu fui um tempo ainda, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, ele na primeira vez, Deus selou ele com fogo. Experiências. E acho importante a gente pensar, não é porque um tem um tipo de experiência, o outro tem o outro tipo de experiência, que um é mais ou menos do que o outro. Você está entendendo, sim ou não? Fala para quem está pertinho de você, diga assim, olha, cada um de nós desenvolve a nossa experiência com Deus. A melhor experiência de todas é a sua experiência. Isso é importante, irmão. Nós temos a nossa experiência dentro da nossa realidade. Então, o Paulo, você vai ler, eu estou recomendando a leitura, se você puder fazer a leitura vai ser bom. O Paulo, ele está falando das experiências que ele teve, das experiências. Mas é interessante que agora eu saio da introdução e entro com você no texto. No verso 7, ele falando das experiências, aí ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Então agora o Paulo está falando assim, olha, corria o risco, Vanderlei, de eu achar que eu era mais do que alguém, que eu era melhor do que alguém por causa das revelações que eu tive. E tem gente que se orgulha por nada, não tem, irmão? Sim ou não? Você conhece alguma pessoa orgulhosa? Sim ou não? Alguém que se acha? Fulano se acha, Beltrano... Tem gente que é assim. Às vezes é o pregador que se acha. Às vezes é o músico que se acha. Às vezes é o diácono que se acha. Às vezes é a pessoa que tem ali ela tem um carro legal, ela se acha. Às vezes a pessoa tem um trabalho legal, ela se acha. Às vezes, e vai por aí fora. Tem gente que se acha. Tem gente que se orgulha de um jeito a se tornar até mesmo uma pessoa desagradável. O Paulo, ele teve grandes revelações, olha. Por causa da grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne. Deus falou assim, bom, para você não achar que você é mais do que qualquer outra pessoa, e você não é, porque você é barro, eu sou o oleiro, eu vou te dar um espinho na carne, assim você fica na sua, e você não fica uma pessoa orgulhosa.
Primeira coisa que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa conversa, a importância das dificuldades na nossa vida. As dificuldades na nossa vida, elas nos levam a entender que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus, que nós não podemos viver sem Deus. Tem gente que acha que consegue viver sem Deus. Tem gente que pensa que consegue fazer acontecer sem a ajuda de Deus. E sem a ajuda de Deus ninguém chega em lugar nenhum. A gente sai da cama porque Deus nos dá a felicidade de podermos sair da cama. A gente respira porque Deus nos dá a felicidade de podermos respirar. Tudo que tem na nossa vida, tudo que tem em nossa volta é por causa da misericórdia de Deus para conosco. Nós nem merecemos, mas Ele tem misericórdia de nós e Ele nos ama. O Paulo dizendo, olha, vamos para o Paulo aqui, o exemplo do Paulo, para impedir que eu me exaltasse. Às vezes, determinada situação na nossa vida, ela está servindo para nos frear. Você vê que coisa? O Paulo era um homem de Deus, mas o Paulo ele está dizendo assim, olha, aquela dificuldade, o espinho na carne, aí eu não vou ficar aqui tentando adivinhar o que era o espinho, que nem os estudiosos, dos mais estudiosos, afirmam com precisão que era esse espinho na carne. Então, não vou ser eu, irmão, que vou ficar aqui querendo inventar história. Era uma dificuldade. O Paulo está dizendo, a dificuldade, ela estava tendo o poder de impedir que eu me exaltasse. Você vê, talvez alguém tenha vindo para cá com alguma dificuldade. Tem alguém com alguma dificuldade aí, passando alguma dificuldade? Deixa eu ver. Enfrentando alguma luta, alguma dor, olha só. Então a palavra está certa, no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. A dificuldade, ninguém valoriza a dificuldade, ninguém dá glória pela dificuldade, mas a dificuldade ela tem o poder de nos tirar da nossa casa num dia de frio como esse e nos trazer para dentro do templo e orarmos a Deus. Então diga graças a Deus, até mesmo pelas dificuldades. Na boa, na vida tranquila, a pessoa muitas vezes ela não lembra nem onde é o endereço da igreja. E às vezes a pessoa passa na frente da igreja todo dia. A vida está boa, a vida está tranquila, está tudo encaminhado, está tudo jóia. Então ela fala assim, qualquer dia eu vou, qualquer dia, mas ela nunca vai. Nunca vai. Agora, na hora da dificuldade, a pessoa, olha, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. É a história do Paulo. O Paulo dizendo, um espinho na carne, um mensageiro do Satanás, para me atormentar. Esse mensageiro do Satanás, esse espinho na carne, ele tinha poder de quê? Poder de não deixar o Paulo se exaltar. Poder de não deixar ele acreditar que ele era mais do que Deus. Primeiro ponto para todos nós pensarmos juntos. Nenhum de nós é maior ou melhor do que qualquer um de nós. Diga amém por isso. Diga graças a Deus. Fala para quem está pertinho de você, eu não sou nem maior e nem melhor do que você. Eu preciso tanto de Deus quanto você precisa. E isso é bom, irmão, porque nos segura ali, com o pé no chão. É o marido que não começa a querer crescer na panela em cima da mulher. E a mulher que não fica querendo crescer na panela em cima do marido. Porque eu sou assim. Você é desse jeito. É o pai, é a mãe que não fica querendo crescer na panela em cima do filho. E é o filho que não fica querendo crescer na panela em cima do pai e da mãe. Todos nós precisamos de Deus. A dificuldade nos faz
nos faz estarmos juntos num mesmo patamar. É interessante que ovelha tem dificuldade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas pastor tem dificuldade? Sim. Do mesmo jeito que você tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Do mesmo jeito que você tem que orar para Deus te responder, eu tenho que orar para Deus me responder. Ah, porque eu sou o pastor, então vocês... Irmão, não tem nada disso. Aqui o bom pastor se chama Jesus. E nós somos todos ovelha dele. E eu estou aqui na condição de irmão mais velho seu. Aquele que vai ajudar, dar algum conselho para que você acerte o caminho e ande no caminho. Verso de número 8 diz que o Paulo até rogou, olha, por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quer dizer, o Paulo não estava satisfeito com a situação, não. Ele estava rogando para tirar, mas Deus não respondeu a oração do Paulo. É interessante que Deus sempre responde a nossa oração, sim ou não? Mas ele não respondeu. Isso mostra para nós que tem oração que ele não responde, porque ele sabe que tem oração que, se ele responder, vai fazer mal para a nossa vida. Quer dizer que Deus é bom e que nós não sabemos ao certo nem o que pedimos para ele. Tiago fala disso. Pede, mas não recebe, porque pede mal. Está pedindo mal. Então, é parar e pensar, opa, pera lá. Eu estou com algumas questões aí, alguma dificuldade para ser resolvida na minha vida, estou com algumas situações que precisam acontecer, mas que seja feita a tua vontade. Jesus lá no Getsemane, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Se eu puder não beber esse cálice aí, mas logo ele fala assim, todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. A tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. E aleluia por isso. Aleluia. Andar na vontade de Deus é melhor, irmão. Andar na vontade de Deus é melhor, irmão. Às vezes, andar na vontade de Deus vai impedir que o espinho seja retirado, mas vai nos manter humilde, vai nos manter com o pé no chão, vai nos manter com a cabeça no lugar, para nós não fazermos qualquer doideira, qualquer loucura, achando até mesmo que somos melhor do que alguém, ou que não precisamos ou não dependemos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, dependemos de Jesus e não somos melhor do que ninguém. Posso ouvir um amém por isso? Verso 9, está aí o verso da oração da madrugada. Ele me disse, a minha graça é suficiente para você. O Paulo pediu, tira de mim esse espinho. E Jesus, na pessoa do Pai, respondeu, a minha graça te basta. Minha graça é suficiente. O que é a graça? A graça é o favor de Deus para nós. Mas é o favor que nós não merecemos. O que nós merecemos? Condenação, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós somos teimosos e assim por diante. Nós merecemos a condenação. Mas Ele não nos condena. Agora, nós não merecemos a ajuda, não merecemos favor, não merecemos a bondade, mas Ele nos ajuda, Ele nos estende a mão, Ele é bom para com todos nós. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus. Então ele diz, a minha graça te basta. Que graça? O que é isso? É você receber aquilo que você nem merece e não receber aquilo que você merece. Você merece condenação, mas eu te perdoo. Que coisa tremenda. Deus falando com Paulo e falando com cada um de nós na noite de hoje. Olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora eu preciso saber, eu quero do poder de Deus na minha vida ou não? Você quer o poder de Deus na sua vida ou não?
Porque quem quer o poder de Deus na vida vai precisar, em primeiro lugar, reconhecer que é fraco. Em primeiro lugar, você lembra, não sei se você estava nos 4 domingos que nós conversamos aí sobre criar raiz, e quando nós falamos de criar raiz, parece que foi falado sobre reconhecer fraqueza. Quem está lembrado? Deixa eu ver, diga, eu estou lembrado, pastor. E você que não está lembrado, por que não está lembrado? Posso saber? Falamos disso. Falamos de reconhecer fraqueza. Se eu não reconhecer que sou fraco, se eu não reconhecer as minhas fraquezas, eu estarei dizendo para Deus assim, ó, eu não quero que o teu poder se manifeste na minha vida. Não precisa porque eu me viro sozinho. Não precisa porque eu me resolvo. Eu estou com problema aqui, problema ali, problema lá, problema acolá, mas eu não preciso que o Senhor faça nada, porque eu dou conta de resolver a minha vida. Você está entendendo, sim ou não? Agora, quando eu digo, Deus, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, eu quero ser um amigo melhor, um vizinho melhor, um crente melhor. Você está dizendo, Deus, eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor pode manifestar o poder na minha vida, e com o teu poder na minha vida, eu vou ter a minha história sendo transformada. Deus está falando com alguém aqui na noite de hoje. Posso saber ou ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Deus está falando conosco nessa noite, irmão, e dizendo para nós assim, ó, reconheça a sua fraqueza que eu libero o meu poder sobre a sua vida. Olha só, portanto, agora o Paulo dizendo assim, ó, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas. Então o Paulo ele está dizendo, opa, pera lá, eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele não está falando, eu vou valorizar as minhas fraquezas, eu vou dar continuidade nas minhas dificuldades. Ele não está falando, eu vou aproveitar essa brecha que está sendo dada aí e vou seguir fazendo o que não é para fazer, para o poder de Deus se manifestar ainda mais em mim. Ele não está dizendo nisso. Ele está dizendo, eu vou me gloriar ainda mais em minhas fraquezas com alegria. Eu vou reconhecer que sou fraco, e para mim não vai ser uma humilhação, não vai ser uma vergonha, para mim não vai ser um despeito reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus. Muito pelo contrário, com alegria eu vou reconhecer, preciso de Deus, preciso do sangue que me purifica de todo pecado, preciso do corpo que me dá força, eu preciso da salvação que há em Jesus. Aleluia, graças a Deus, eu preciso, e eu acredito que tem mais alguém que precisa aqui na noite de hoje. Glória a Deus por isso. O Paulo ele está simplesmente valorizando a oportunidade de estar mais perto de Deus, quando se reconhece, está fraco, está debilitado, e está totalmente entregue, totalmente vencido. Ele está se aproximando de Deus. Eu acho interessante que nós vamos olhando a história, vamos olhando o momento na vida do Paulo, e às vezes já teve pessoa de falar, mas eu não preciso de Jesus. Eu vou precisar de Jesus para quê? Mas eu não tenho que passar pelas águas de batismo. Vou passar por água de batismo para quê? Mas eu não preciso participar de Santa Ceia. Vou participar de Santa Ceia para quê? É interessante você olhar que tem pessoa que tem esse tipo de pensamento. Eu não preciso de nada disso, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso dos irmãos. Tem gente que consegue acreditar numa mentira como essa. Nós precisamos disso tudo e de mais um pouco, porque o que nos dá vitória, o que nos faz andar em vitória é Deus, a palavra dele e a vida em comunhão com os irmãos. O inimigo não pode nos roubar, o inimigo não pode tirar de nós essa consciência, a importância de estarmos em Cristo. O Paulo, nós estamos refletindo no exemplo de um
dos grandes nomes da Bíblia. O Paulo está dizendo, eu me alegro em me humilhar e reconhecer que eu tenho fraqueza. Porque quando eu me humilho e reconheço que tenho fraqueza, Deus manifesta o poder dele na minha vida para me ajudar a andar em vitória. Glória a Deus. Olha, versículo 10, para finalizar a nossa conversa, ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, por amor a quem? Por amor a Cristo. É uma outra parte da palavra de Deus que nós temos que pensar, pelo menos pensar. Tem gente que não se chega até Jesus por amor ao marido. Por amor ao marido não se aproxima a Jesus. Tem gente que não se aproxima por amor à esposa. É que eu amo tanto a minha esposa que eu não quero ser crente. É que eu amo tanto meu marido que eu não quero ser crente. É que eu amo tanto meu filho, minha filha, que eu nem quero ser crente. É que eu amo tanto meu pai, minha mãe. Sem falar aqueles que amam a cachaça, amam os jogos, amam a gandaia e assim por diante, que não quer ser crente porque ama a vida toda bagunçada. Não vamos nem falar desses casos aí. O Paulo está falando assim, eu amo a Cristo, por amor a Cristo, porque eu amo Cristo, eu me alegro, me regozijo, eu fico feliz, porque eu amo Cristo, eu me regozijo nas fraquezas. Vou repetir para ninguém interpretar de repente de maneira equivocada. Ele não está valorizando a fraqueza e dizendo, vou seguir sendo fraco. Ele está dizendo, eu não tenho dificuldade de reconhecer que eu sou fraco. Por isso, porque eu amo Cristo. Porque eu amo Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos. E às vezes nós somos insultados porque somos cristãos. Ele diz, nas necessidades, e quem é que nunca teve uma necessidade, uma dificuldade a ser superada, nas perseguições, às vezes a pessoa é perseguida só porque ela é cristã, nas angústias, eu me regozijo. Aí ele fecha a conversa, dizendo assim, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você da parte de Deus, que você veio no lugar certo, na hora certa, e está ouvindo a palavra certa para você. Você reconhecer suas fraquezas, suas dificuldades, suas limitações, vai trazer sobre a sua vida o poder de Deus. E quem tem sobre a sua vida o poder de Deus, vence. Todo aquele que é de Cristo, vence. Aí eu vou fazer uma pergunta antes de fazer a oração final. Tem alguém aqui que quer vencer na vida? Tem alguém aqui que quer vencer no casamento, quer ter um casamento vencedor? Levante a mão. Tem alguém aqui que quer vencer financeiramente, profissionalmente? Levante a mão. Tem alguém aqui que quer vencer em todas as áreas. Pastor, eu quero ser um vencedor. Diga, eu quero ser um vencedor. O Paulo nos ensina dizendo, quem quer ser um vencedor precisa aprender a ser fraco diante de Deus. Não pode chegar num tempo com o coração duro, não pode ouvir a palavra de Deus e endurecer a serviço. Não quero saber desse negócio que o pastor está falando, por cima de mim só avião. Não, quem quer ser vencedor precisa... Vou usar uma palavra feia, viu, irmão? Você não tome por falta de respeito, não. Precisa baixar a bola e reconhecer que precisa de Jesus. Não dá para andar sem Jesus. Não dá para negar Jesus. Não dá para não aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Não dá. Estou falando para quem quer andar em vitória. Não dá para deixar para amanhã, para depois da manhã. Qualquer hora eu batizo, a hora que não dá. Quem quer andar em vitória tem que rasgar o coração e dizer, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero. Se os outros não querem, não estou nem aí com eles. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero andar em vitória. Quero fazer igual a Rafaela. A Rafaela
no sábado, ela me falou: pastor, eu já entendi que Jesus é o caminho, eu quero batizar, eu quero andar em Vitória, eu preciso de Jesus. Foi isso que ela falou. E por isso que eu mandei mensagem para você, Rose, fazer igual o Daniel, passou nas águas no domingo, né? Estou indo a Thalia, cadê? Eu vi a Thalia aí, está lá, ó, mesma coisa, eu preciso. É quando a pessoa se humilha e se lança diante de Deus, é aí que Deus verdadeiramente pega a pessoa e faz dela uma grande vencedora. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a abrir o seu coração a Deus. Não sei como você vem, irmão. Não sei como você chega aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei. Você aí na sua casa, eu não sei. De repente você está faltando só um golinho assim, ó. Está faltando só um golinho. E esse golinho é hoje que Deus está liberando sobre você. Para você deixar para trás um monte de bobeira. Um monte de situações que estavam te afastando, ou te impedindo, ou te travando de andar uma vida em vitória. Essa é a noite de você abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero que as coisas mudem na minha vida. Eu quero. E é assim que eu quero orar com você nessa hora. Para que você rasgue o coração e diga: eu preciso do Senhor. Não dá para fazer nada sem o Senhor. É você. Não estou falando para se comprometer comigo, não, irmão. Estou falando para você se comprometer com Deus e dizer para Ele: eu quero que o Senhor dirija a minha vida, que o Senhor fale através da Tua palavra. Eu vou acreditar quando o pastor pregar lá. Eu vou acreditar que o Senhor está usando o pastor para falar comigo. Porque até para isso a pessoa precisa reconhecer a fraqueza. Porque às vezes a pessoa fala: pastor é homem igual nós, é uma pessoa igual. E é lógico, né, irmão? Você queria um pastor ET? Já pensou vir aqui? Não. Você tem que ficar. Você não é ET, eu não sou ET. Deus está aqui nesse lugar. Fale com Deus. Vá falando com Deus aí. Rasgue o seu coração diante dele. Diga para ele: Deus, eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter as minhas experiências. Fale com ele. Fale: eu quero viver experiências com o Senhor. Eu não quero ficar dando passos sem a ajuda, a direção do Senhor. Fale com Ele. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus que eu oro. Eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã. Talvez, Pai, em algum momento tenha deixado o orgulho ocupar o coração, levando a pessoa a acreditar que daria para andar sem o Senhor, mas sem o Senhor não dá. Talvez em algum momento, ó Pai, essa pessoa acreditou que conseguiria desenrolar uma vida, desenvolver uma vida apenas com o próprio braço, com a própria força, com a própria sabedoria, e não dá. Eu oro em nome de Jesus para que o coração do meu irmão, o coração da minha irmã esteja aberto. E assim, ó Deus, como o Paulo disse, nós todos possamos dizer: quando sou fraco é que sou forte. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço as minhas limitações, é aí que o Senhor libera o teu favor, é aí que o Senhor libera o teu poder sobre a nossa vida. Diga assim: ó Senhor Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me guia a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Eu quero viver debaixo da tua bênção e da tua direção, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor.